Existem diversas formas como a gente pode lidar e trabalhar os nossos processos. Cada um vai ter uma forma, um jeito, uma maneira, mas entender que você não está só nesse movimento é uma das coisas mais importantes, porque quando nós vivemos traumas na nossa sexualidade, abuso, a primeira coisa que faz com que nós nos isolamos ou não queremos falar sobre esse assunto, ou sentimos vergonha, culpa e deixamos num lugar escondido, é muitas vezes pela percepção que nós somos os únicos. É pela ideia de que ninguém vai entender o que você está vivendo, passando, sentindo. Então nessa aula eu quero trazer para você uma forma diferente de lidar com esses traumas, as nossas histórias, saber que você não está sozinho nesse movimento e nesse processo. Quero começar essa aula trazendo para vocês um pouco sobre a minha história, por que eu venho aqui trabalhar isso, falar sobre isso, por que isso é algo tão importante para mim, porque é algo visceral, é algo que foi vivido, faz parte da minha história e compartilhar um pouco com você para que você saiba que você não está sozinho nessa jornada. Identificar aonde dói, quais são as feridas abertas, são tão importantes para ter autonomia sobre o seu próprio processo de cura. Uma coisa que eu aprendi muito é que quando é sobre a nossa vida sexual, quando as nossas feridas estão nesses lugares que são muito íntimos nossos, onde nós temos muita vergonha de falar, expor, mas que se nós não olhamos com esse cuidado e carinho e entender que nós podemos ser nossos maiores curadores e que às vezes é muito difícil dividir essa área com outra pessoa. Para mim, eu nunca tive ninguém para poder conversar ou trabalhar essa área. Essa área da minha vida precisava de uma atenção total e absoluta minha. Eu precisava entender a importância de mergulhar e entender minha história, ser honesta com aquilo que eu tinha vivido e não ter medo de cutucar essa ferida. Eu diria que nessa área da nossa vida, da nossa sexualidade, quando ela está machucada, quando ela está sangrando, está saindo pus, é muito necessário o cuidado que nós podemos ter com nós mesmos, de acolher esse movimento, de identificar todos os pontos necessários, mas sem culpa, entendendo que está tudo bem. Você não é o único, muitos de nós vivemos e passamos e infelizmente nós não falamos muito sobre isso, mas esse curso, essa aula é justamente para trazer à tona, para que nós podemos entender o quão normal às vezes isso é, quantas pessoas vivem e passam por isso e o quão incrível é o movimento de nos curar. O orgulho que nós vamos ter de nós mesmos, que eu tenho de mim, de curar essa área da nossa vida, entendendo que isso é natural. É natural para o nosso ser querer mendar o que está quebrado. Da mesma forma que se você tem um corte, o seu corpo inteiro e o DNA do seu corpo inteiro e a genética do seu corpo é feito. Tá ali todas as informações, como mendar uma ferida, como transformar uma ferida aberta em uma cicatriz. Isso acontece sem você nem pensar, nem perceber. Acontece. Da mesma forma, a nossa alma e as feridas que são ali muito profundas. Feridas como abuso sexual ou como repressão sexual são feridas muito profundas e que se nós permitirmos o movimento da alma começar a fechar, nós vamos ver o quão possível é que nós não precisamos nos manter feridos pelo resto da nossa vida. Que sim, existe um caminho de volta para casa. Sim, existe um caminho que menda, que fecha, que cicatriza, que existe um caminho que um dia nós podemos falar sobre isso sem vergonha, culpa, nojo, raiva, desassociação. E eu falo isso porque eu vivo isso. Eu falo isso porque eu vim disso. Para aqueles que não conhecem um pouco da minha história, eu nasci em uma seita chamada Os Meninos de Deus, The Children of God, criado pelo David dos Estados Unidos. Ele era um americano e iniciou essa seita e eu nasci dentro dessa seita e essa seita foi conhecida como uma das maiores seitas de pedofilia do mundo e eu vivi várias coisas dentro dessa seita, uma delas o abuso sexual. Isso foi algo que eu tive que lidar por muito tempo na minha vida, saindo dessa seita, tentando me reconstruir e entender como voltar para mim. Porque uma coisa muito comum é que quando a gente vive certos tipos de abusos mentais, emocionais, espirituais e sexuais, nós nos desassociamos daquilo que mais... Então, para mim, no meu caso, eu não só vivi o abuso literal e físico, sexual, mas também o abuso emocional, o abuso religioso também. Porque eu aprendi que Jesus era uma figura que me desejava.
Aprendemos que quem queria algo de nós, e principalmente os homens que queriam algo de nós, era como se fosse a nossa obrigação servir a eles igual a gente serve a Deus. E servir eles seria permitir acesso ao nosso corpo. Então, para mim, o meu corpo era um lugar de bastante dor. Tudo aquilo que eu via, tudo aquilo que doía dentro de mim estava associado ao meu corpo. Meu corpo tinha me causado dor. Então a primeira coisa que nós fazemos quando vivemos um abuso, ou quando vivemos algo que foi invadido, nós fomos invadidos de alguma forma, no nosso corpo, nós queremos nos distanciar daquilo que dói. E nós ainda não conseguimos entender essa desassociação do outro, do que o outro fez, da maldade do outro, do olhar do outro. Nós nos distanciamos do objeto de prazer. E o objeto de prazer era o nosso corpo. Então, imediatamente, um dos primeiros processos que a gente faz é começar a se desassociar. E essa desassociação foi algo que eu fiz há muito tempo. Quando você começa a se desassociar de você, do seu corpo, você tem diversas formas, né, diferentes dessa desassociação. Para nós, mulheres, e para alguns homens também, a forma como a gente começa a se distanciar é essa comunicação, essa relação comigo, meu corpo. Nós às vezes engordamos para poder a gordura me afastar de mim. Nós nos desassociamos no sentido de que nós não queremos conhecer nosso corpo. Eu muitas vezes não queria nem tomar banho e me olhar, porque olhar para mim era olhar para a dor. Reconhecer que esse corpo um dia me causou dor, era melhor desassociar desse corpo. E nós começamos a dissociar de diversas formas. Primeiro, desassociamos do nosso corpo de uma forma, não quero me tocar, não quero me olhar, não quero ser associado a esse corpo. Mas ao mesmo tempo também comecei a desvincular até da minha própria personalidade, né? Eu sou leonina dupla, eu tenho uma personalidade forte, eu adorava chamar atenção. Isso é uma coisa muito natural da minha pessoa. Só que quando eu vivi tudo aquilo e eu comecei a querer me desassociar disso, eu comecei a criar uma outra personagem que era totalmente diferente de quem eu realmente sou. E isso é também um sinal de desassociar. Eu me tornei extremamente tímida, extremamente quieta, eu não queria me comunicar com ninguém. Era a forma de eu me esconder dentro de uma outra identidade, de um outro núcleo de silêncio, de afastamento, para que dessa forma ninguém me acessa, ninguém conecta comigo, sabe? Ninguém chega perto de mim. Eu consegui criar o meu próprio núcleo de proteção. Lembra que tudo é uma forma que nós fazemos de nos proteger e que por algum tempo isso é necessário. É necessário, cada um de nós vamos achar ferramentas e formas de como nós podemos nos proteger. Isso não é uma coisa ruim. Mas quando nós começamos a navegar por uma jornada de querer reconhecer que eu preciso curar áreas, eu quero curar essas, eu não quero estar desassociado de mim, eu quero voltar para mim, aí a gente vai iniciar uma jornada de realmente começar a entender que essa proteção toda um dia me serviu muito, mas hoje não me serve mais. E hoje eu preciso começar a encarar aquilo do qual eu me desassociei há muito tempo. Tem uma outra forma que nós lidamos também com o trauma. E principalmente esse trauma que nós estamos falando aqui da nossa vida sexual de abuso. Então, uma outra forma como a gente lida, se não é desassociar, nós carregamos uma raiva profunda daquilo que aconteceu. E raiva que não é expressado, que não é, que é reprimido há muito tempo, ele se torna uma arma de querer castigar e machucar todas as pessoas que passam pelo meu caminho. Então, uma coisa que eu percebia é que quando a sua sexualidade foi reprimida ou machucada de alguma forma, a gente vai de um extremo para o outro. O outro extremo disso é que eu começo a tentar me provar e provar para todo mundo que eu sou capaz de me proteger. Quando você vive um abuso, é como se alguém tirasse o seu poder. E existe um vácuo, um buraco profundo de que você está sempre tentando retomar o seu poder.
Você está tentando sempre afirmar que você não só tem o poder e o controle, mas você está no comando e no controle. Então, às vezes nós olhamos essa outra extremidade e nós julgamos essa outra extremidade, porque às vezes a gente consegue ter muito mais compaixão por alguém que a gente vê que anulou sua sexualidade, que engordou demais, não se conecta consigo mesmo. Essa gordura é uma forma de proteção, não conhece o seu corpo, não se abre para isso, não consegue ter relações, não consegue ter relacionamentos, é muito travado nessa área, tem muita vergonha, é muito fechado. A gente consegue ter muito mais compaixão para alguém assim do que alguém que tem uma compulsão pela sua sexualidade, que sai e fica com todo mundo sem parar, que usa dos outros para retomar o seu poder, que não consegue parar um padrão de trair, um padrão de precisar ser saciado, mas nunca é. Porque eu estou sempre tentando provar para mim que eu estou no controle, que eu posso. Então eu utilizo de todas as pessoas e da minha própria sexualidade como uma forma de estar sempre carimbando em mim a necessidade de afirmar que eu posso me proteger, que eu tenho o controle, que eu estou sob o comando, e que a minha sexualidade eu que mando na hora que eu quero, com quem eu quero. Porque um dia eu senti que isso foi tirado de mim. Então eu vou castigar todas as pessoas do qual me relaciono por causa daquela ferida. Não deixa de ser uma grande ferida. Não deixa de ser alguém que está extremamente machucado. Mas é muito mais fácil a gente julgar alguém que está sobre essa extremidade. Lembra, os extremos sempre são pessoas que estão doendo. E eu vou compartilhando com vocês porque eu vivi todos os extremos. Okay? Mas para você que está assistindo isso e se identificando aonde isso se expressa, como que você lidou, porque cada um de nós vamos lidar de uma forma diferente com esse buraco que ficou, com essa desassociação que ficou, com essa dor e esse trauma que ficou na nossa sexualidade. Como que eu lido com a minha sexualidade? Uma das primeiras coisas é começar a reconhecer quais são os meus padrões de como eu lido. Eu desassocio ou eu me tornei sexualmente muito desequilibrado e aquilo se tornou a minha energia sexual, a minha sexualidade se tornou uma fonte insaciável porque eu preciso sempre me provar, eu preciso sempre mostrar para mim o quanto eu sou e eu preciso utilizar e usar todo mundo para ocupar um vazio que ficou lá no trauma onde eu interpretei e entendi e vivi algo que tirou o meu poder. E eu vou passar o resto da minha vida tentando pegar ele de volta, mas de uma forma que só me machuca e só faz com que eu me distancie cada vez mais de ter relações saudáveis, não só comigo, com o meu corpo, com a minha sexualidade, mas com as pessoas ao meu redor. Também. Uma outra forma que nós lidamos também com essa dor, com esse trauma, é a culpa enorme que carregamos. Muitos de nós, quando vivemos esse trauma na nossa sexualidade, entendemos que de alguma forma foi minha culpa, de alguma forma eu fiz alguma coisa de errado. Então eu vou passar o resto da minha vida nunca dizendo não, nunca colocando limites. Eu vou passar o resto da minha vida constantemente tentando agradar todo mundo porque internamente eu sinto que eu fiz alguma coisa de errado. Eu sinto uma vergonha interna sempre, então eu vou sempre evitar qualquer coisa que me faça sentir essas emoções de novo. Então eu, às vezes, entro em situações, em relacionamentos abusivos, eu mesmo vivo em um relacionamento abusivo comigo porque estou sempre me culpando, estou sempre achando que eu tenho algo de errado, estou sempre achando que eu tenho culpa de algo. E isso acontece muito em diversos tipos de situações, mas eu vou dizer algumas, como se alguns de vocês já viveram algum abuso referente a um parente ou seu próprio pai. Como eu lido com muitas pessoas também que vêm para os meus eventos, que eu consigo apoiar e ajudar, porque as nossas dores se conectam. Uma das coisas mais frequentes que eu recebi foram crianças que receberam esse abuso do seu próprio pai ou de um tio, que de alguma forma eram pessoas que você confiava e que você amava. Então, de alguma forma, quando você estava vivendo aquilo, você gostou, ou foi bom, ou você sentiu que aquilo te acolheu de alguma forma, você interpretou isso como
Não, mas isso era amor, isso era forma de carinho. E por você ter gostado de alguma forma, ou sentido prazer de alguma forma, mesmo sabendo que isso era algo errado, você se culpa de uma forma tão profunda que você não consegue nem se perdoar e não consegue reconhecer que essa situação realmente foi uma situação que aproveitou da sua inocência como criança. E é claro que você, como criança, o seu corpo vai sentir o que o seu corpo vai sentir. O erro é do outro de entender que isso era totalmente errado com você. Isso não era o seu erro, não foi a sua culpa. O seu corpo vai sentir o que o seu corpo vai sentir. Mas quando você carrega essa culpa de isso foi errado, eu não deveria ter gostado, eu não deveria ter sentido, e eu senti, mas aí eu estava errado, e vira um bololô, e vira uma culpa que você sente nojo de você. E esse nojo, essa vergonha faz com que você viva o resto da sua vida escondendo, ou o resto da sua vida sempre achando que em tudo na sua vida está errado. E que a sua própria sexualidade é uma vergonha, é errado, e você reprime isso, você castiga isso, e você acaba entrando em relacionamentos que fazem você sentir que isso é feio em você, que você precisa reprimir isso. Faz sentido? Então, primeiro eu trago todas essas formas diferentes de como a gente lida com uma dor e um trauma ali na nossa sexualidade, para vocês entenderem que isso é uma das coisas mais normais, que infelizmente nós vivemos, muitos de nós vivemos isso, e que não tem nada a se envergonhar sobre isso. Eu acho que uma das coisas que eu falo muito que é a permissão. Para eu abrir um espaço de cura, para eu abrir um espaço de conversa comigo e o meu corpo novamente, a gente precisa voltar a conversar. Se não voltamos a conversar de uma forma honesta, nós não vamos nunca achar o caminho de volta ao outro. Então essas conversas sem culpa, sem vergonha, são necessárias para começar a identificar como que eu lido com a minha dor na minha sexualidade. Qual é a forma que ela se manifesta? Qual extremo ela se encontra? Se escondendo no escuro, se afastando, se desassociando? Ou o extremo onde eu machuco outros porque ele está em uma outra extremidade de raiva, de tentar sempre estar me posicionando de uma forma onde eu estou no controle, eu estou no poder, eu preciso ficar me autoafirmando o tempo inteiro, ou eu estou numa culpa onde eu não consigo culpar o meu lugar, eu deixo as pessoas me usar, me manipular, me machucar, porque no fundo eu acho que tem sempre algo de errado comigo. Aonde você se encontra? Tem um momento para parar, identificar e entender. Porque quando identificamos, começamos a trazer à tona tudo aquilo que precisamos para a gente começar o processo de curar. Lembra, aquilo que fica no escuro eu não tenho acesso. Aquilo que fica no porão dos meus pensamentos, das minhas emoções, eu não consigo trabalhar. Para eu poder trabalhar as coisas em mim, para eu começar a entender o processo de cura, eu preciso não ter medo de pegar tudo isso, trazer para a superfície e saber que eu sou capaz de curar isso. E se eu sou capaz de curar isso, eu também sou capaz de entender como eu mendo e pego tudo aquilo que eu vivi, entendo isso, acolho isso e inicio essa jornada. Então, um dos primeiros passos que iniciou toda essa jornada comigo, eu lembro que eu cheguei a um momento, acho que eu tinha em torno de uns 17 anos, e eu queria muito poder não só voltar a ter uma relação saudável comigo mesma. Eu queria parar de ser tão tímida. Se você falasse oi pra mim, eu ficava vermelha. Eu sabia que isso era um fruto de coisas que eu escondia em mim, que eu tinha vergonha de mim. Eu queria poder voltar a ser feliz, ser autêntica, rir, brincar, conversar, viver a minha personalidade mesmo, voltar pra mim. Eu tinha uma vontade enorme de voltar pra mim, sabe? Voltar para quem eu era antes da dor. Porque a dor, ela tem uma forma e um jeito, às vezes, de quebrar uma asa e você para de voar. E parar de voar é como se você para de ser exatamente quem você nasceu para ser. E você sente isso. Internamente, você sempre sente desconfortável, como se você fosse um visitante na sua própria casa. Então, eu não queria mais ser um visitante na minha própria casa. Eu queria viver na minha casa. Eu queria conhecer minha casa. Eu queria decorar minha casa do jeito que eu quisesse. Eu queria viver em paz comigo, com o meu corpo.
Eu queria muito me abrir, queria ter um relacionamento, queria poder amar. Eu não queria mais viver sob a culpa, o ódio, a desassociação, a raiva. Eu queria poder ser saudável na minha vida sexual, na relação com a minha sexualidade. Isso era algo muito importante para mim. Porque dentro desse lugar estava escondido não só a minha personalidade mais aberta, sociável, de conectar, mas ali também estava escondido toda a minha criatividade, todo o meu lado artista que adorava criar, fazer. Eu parecia um bicho do mato, eu estava totalmente diferente daquilo que estava ali, era o meu dom, era a minha personalidade, era quem eu era. Eu literalmente era uma outra pessoa. A dor modificou tudo sobre mim. A minha personalidade, o meu jeito de agir com o outro, comigo mesmo, nas minhas relações. Eu tinha vergonha de tudo e todos e começou comigo mesma. Começou comigo mesma, né? Então, quando eu cheguei nessa idade, eu estava em um momento que eu queria muito iniciar essa jornada. E veio para mim um olhar do que um dos primeiros etapas que era extremamente necessário para iniciar essa jornada era a disposição de enfiar o meu dedo na ferida, sabe? Porque se você esperar, o momento que a gente vive esperando que outras pessoas vão colocar seu dedo nessa ferida e te ajudar e te curar e uma mágica acontecer, eu vou dizer, isso não vai acontecer. Você já teve uma ferida assim, mas uma ferida mesmo, aberta, pus? Qual que é a primeira reação? Você se afasta de todo mundo, você não deixa ninguém chegar perto. Olhe lá o médico e mesmo se tem um médico que você sabe que esse médico vai cuidar, tem todas as ferramentas, mas mesmo o médico você morre de medo que vai chegar perto dessa ferida. Então, para ser bem realista, quando o assunto é a nossa sexualidade, muitas vezes a gente não deixa ninguém chegar perto. Então, uma das coisas que a gente vai ter que entender é que esse trabalho tem que ser nosso. Ele é muito importante ser nosso, é muito importante a consciência de eu preciso curar minha sexualidade, eu quero curar minha sexualidade, eu quero entender e iniciar essa jornada de cura e eu preciso fazer esse trabalho. E a primeira coisa que eu preciso entender que vai doer, vai ser uma cirurgia do qual eu mesmo vou precisar ser consistente no meu movimento mesmo quando dói. Mesmo quando dói. Eu quero que você entenda uma coisa. A recuperação também dói. Sabe quando você tem uma ferida, o médico detecta e fala, ok, vamos para a cirurgia. Mesmo depois de ele fazer a cirurgia, fala, olha, fechamos, tá tudo certo, você está curado de alguma forma, né? Tiramos o tumor ou fechamos esse corte, tá tudo bem. Mas mesmo assim, a recuperação, você vai sentir a mesma dor que você sentiu antes de entrar na cirurgia, antes de iniciar o processo de cura. A diferença é que é o fim, a diferença é o propósito. A diferença é que a dor da recuperação é a certeza que está doendo, mas está doendo em uma direção de cura. Está doendo em uma direção de que você está se recuperando em um processo curativo. O fim faz toda a diferença. Então, eu não vou falar aqui para você que não vai ser um processo que vai doer. Vai doer. E vai doer da mesma forma como doía antes. Mas pensa, a dor daquilo que não tem fim, que é eterno em você. Que anos e anos passam, relações e relações passam e você continua naquela dor, ou a dor da recuperação. É a dor do preço que você pagou de começar a iniciar essa jornada de cura, entrar em cirurgia emocional, mas você está entrando de uma forma muito consciente nessa dor. Porque você sabe o fim dessa dor, você sabe que após a recuperação vem a cura completa. Eu mexi aqui só ver se saiu do lugar o quadramento, sem querer muito, certo? Então vamos lá. O primeiro ponto de você iniciar essa jornada, então, é o seguinte: se livra da culpa e inicia uma jornada de perdão por você. E como que eu começo essa jornada? É identificando o que não é seu e devolvendo para o que precisar, quem for. Isso não é meu. Essa maldade não era minha. Essa doença na sua sexualidade